Olá, bonitos e bonitas, sejam muito bem-vindos à nossa última aula para a primeira fase da Olimpíada de Português. E eu vim aqui dar umas dicas gerais, ajudar vocês, né, a saírem muito bem nessa prova maravilhosa que vocês vão ter essa semana. Antes de mais nada, eu quero que vocês, inclusive, peguem esse slide que eu vou mandar junto com essa aula, tá certo? Para vocês poderem se guiar em todos os processos dessa aula e também, né, durante a revisão que vocês fizerem dessa Olimpíada, beleza? A gente tá, assim, né, super na expectativa, porque a gente sabe que vocês vão sair muito bem, certo? E aí, hoje, né, a gente vai fazer esse apanhado do que vocês estudaram, enfim, uma revisão geral para que vocês possam entender como funciona a prova e como também, né, vocês vão ter ali, se deparar com esses conteúdos, beleza? Seguinte, vamos lá. Aqui, vocês podem ver, né, que eu vou primeiro falar sobre as instruções. Então, é muito importante que antes de você fazer uma prova de Olimpíada, de concurso, de vestibular, você saiba, né, como essa prova ela funciona, como essa prova é realizada, enfim, certo? Então, vocês vão poder ver algumas instruções aqui relativas a essa aplicação da prova de vocês. Seguinte, nossa primeira fase será constituída de 25 questões, certo? O tempo de duração dessa prova é de até 2 horas, então não adianta pedir para esticar, não vai acontecer. Vocês têm que se planejar para em 2 horas vocês fazerem essa prova, de forma em que, né, use bem o tempo de vocês, na execução de cada questão, leiam bem, porque vocês sabem que provas de português exigem uma leitura atenta, certo? Então, usar esse tempo com sabedoria, e 25 questões em 2 horas dá super para fazer, tá? As questões, elas serão, né, 25 pontos, ou seja, cada questão valerá um ponto, certo? E as categorias que vocês vão fazer pode ser A, B ou C. No caso de sexto, sétimo ano é categoria A, no caso de oitavo ano e nono é categoria B. O que significa essa categoria? É o nível de dificuldade da prova relacionado, né, ao tempo de estudo de vocês, enfim, ao nível de vocês escolar também, em todas essas questões. A próxima parte é que, ao contrário dos tipos de prova que vocês já fazem, né, que são questões A a D, nessa prova vocês vão ter itens de A a E, tipo vestibular, certo? Então, vocês vão ter 5 itens para cada questão e vocês deverão assinalar apenas um item que será o item verdadeiro, tá? Então, muito cuidado aí na hora de assinalar, certo? Essa prova, ela exige muita atenção, principalmente porque esses itens, né, são de A, e que você precisa marcar apenas um, tá certo? Lembrando que a prova é individual, né, não poderá consultar dicionário, não poderá consultar gramática, não poderá ter nenhum objeto de consulta, nem celular. Então, é apenas você, seu conhecimento, a prova e a caneta, beleza? Bom, seguinte. Após isso, né, vocês saberem de todos esses detalhes, tem mais alguns detalhes também, certo? A prova vocês vão devolver junto com o gabarito e tudo, até porque o gabarito, ele é na primeira página da prova, tá? Então, você não poderá ficar com a tua prova, certo? Vai ter que devolver toda ela para ela ser corrigida. O gabarito, ele vai estar na primeira página, né, como eu falei, então vão ter lá 25 questões, bem bonitinhas e tal, assinala só um item, por quê? Porque se você rasurar, essa questão, ela será anulada, tá? Então, muito cuidado com isso, certo? Para não assinalar, tá muito nervoso, vai assinala, tipo, 2 itens em cada questão, ou em uma questão, sei lá, de repente, que tu se enganou, né? Cuidado com isso, senão assinalou 2 itens, perdeu a questão, então, só apenas um item, certo? Essa prova, ela terá caráter eliminatório. O que significa isso? Primeira fase já é para eliminar se você não tiver um número de pontos suficientes, tá? Então, como é que passa para a segunda fase? Quem tiver mais pontos. Lembrando que são 25 pontos o total dessa primeira fase, então, você deve fazer o máximo que você puder aí para poder passar para a segunda fase, beleza?
Vamos lá, mais instruções aqui, já falei dos itens, né? E aí o seguinte, fez a prova, entregou bem bonitinho, preencha todas as informações lá, teu nome completo, tudo que for pedido, né? Não deixa nada em branco, não deixa a questão em branco também. Se você não sabe, tenta fazer por eliminação, mas não deixe nenhuma questão em branco, tá? Essa prova, né, ela pede para que você, enfim, reflita suas capacidades e consiga, né, explorar o máximo que você puder sobre seus conhecimentos, tá bom? Então, essas foram as instruções de como você deve, né, executar a tua prova, de como ela vai, enfim, acontecer. Tá, a primeira etapa, que é a etapa de você preencher as informações, tentem fazer isso com calma, não rasurem nada. As folhas serão insubstituíveis. Preenche com calma, devagar, é melhor do que preencher às pressas e acabar errando e não ter como voltar atrás, certo? Bom, em relação a conteúdo, né, durante essas semanas, vocês viram com as professoras de português de vocês, várias dicas sobre conteúdos, exercícios, TDs, ou seja, vocês estiveram bastante amparados em relação à execução dessa prova, e eu vim falar para vocês sobre o que é esperado dessa primeira fase, certo? A primeira fase, ela está bem recheada de conteúdos, tá? Nós vamos ter ali, basicamente, um conteúdo por questão, né? No máximo dois, né? Tipo, por exemplo, a primeira questão sobre um tema, a segunda questão sobre outro, terceira e quarta questão sobre outro. Então, a prova, ela está bem, assim, recheada de conteúdos, mas nada do que vocês já não tinham visto antes, tá? Então, nada é novo para vocês, certo? Se tu está fazendo uma prova que ela é classe B, isso significa que você já tem que ter conhecimentos prévios da classe A, né? Ou seja, você já tem esses conhecimentos durante as suas aulas normais de língua portuguesa, enfim, na escola, tá? Então, é esperado que você só tenha esse conhecimento de uma forma um pouco mais prática, certo? Então, os conteúdos que vão cair na primeira fase: conhecimento de palavras e sinônimos, substantivo, anagramas, norma padrão da língua portuguesa, ortografia, interpretação textual, classes gramaticais, uso da vírgula e pontuação, formação de plural de substantivos e adjetivos, variação linguística, figuras de linguagens, homônimos, homófonos e homógrafos, tá? Ou seja, né, isso tudo vai cair. E aí, tá espantado? Pois é, nem deveria. Por quê? Porque vocês já sabem de tudo isso, certo? É porque quando a gente fala de quantidade, assim, né, parece que, meu Deus, é muita coisa, mas é muita coisa que vocês já sabem, é muito conhecimento que vocês já têm. Então, basicamente, é só aplicar, certo? Então, vamos lá. Bom, eu organizei aqui alguns mapas mentais. Esses mapas mentais, ou o pessoal chama também de mapa conceitual, né? Eles ajudam a você pensar melhor de forma resumida, certo? Então, pensar melhor de forma resumida, né, sobre cada um desses conteúdos que vocês já tiveram antes. É tipo assim, você vai olhar para o mapa mental e você vai, caramba, eu já estudei sobre isso, né? Ou seja, você vai conseguir recapitular de uma forma muito mais tranquila tudo que você já vem estudando nas suas aulas da Olimpíada, quanto na vida, enfim, nas outras séries que você fez, né? Então, nada é novo, tá? Na parte do primeiro conteúdo, nós temos sinônimos e antônimos, certo? Então, isso vai cair na prova também, tá bom? Então, aí vocês podem dar uma revisadinha. Na segunda parte de conteúdo, os tipos de substantivo, né? Então, isso também não é um conteúdo novo para vocês, já é um conteúdo antigo, já é um conteúdo que vocês já sabem, certo? Não se desesperem, tá? Essas provas, né, de concurso, de vestibular, de Olimpíada, ela, além do conteúdo que você precisa ter, elas exigem muito do emocional, né? Porque elas são muito significativas. Então, você tem que ter também um bom controle emocional, faz uma respiração antes da prova, toma uma água. Às vezes, né, quando tu tá, tipo, preso numa questão, passa para a próxima, depois tu volta para essa questão, isso faz toda a diferença. Às vezes, tua cabeça, assim, de repente dá uma desbloqueadinha em relação a isso. Então, não deixe que o seu emocional te atrapalhe durante a execução de uma prova, tá certo? Porque
Enfim, é tudo uma questão de autocontrole, né? E você ficar mais calmo para poder responder uma questão que você já sabe. Então, às vezes rola uma situação em que você depois vai ver tua prova com calma e tu diz, meu Deus, como eu errei essa questão? Essa questão era muito fácil. Às vezes é por conta do teu emocional. Então, é não deixar isso te atrapalhar, beleza? Então, seguindo aqui, eu também fiz um outro mapa mental sobre anagramas. Anagramas, né? É um conteúdo que está muito dentro de raciocínio lógico, tá? Então, o que é anagrama? É basicamente você ter uma palavra que ela pode ser usada com as suas letras, né, para fazer e transformar em outras palavras, certo? Vocês podem ver o exemplo de anagrama da palavra Deus aí, né, sendo formado, outras palavras com ela, palavras que fazem sentido e palavras que não fazem muito sentido, certo? Vamos lá, seguindo. Norma culta, norma padrão, norma coloquial, né, todas essas diferenciações aí, vocês podem notar que vocês já conhecem, já sabem, já aplicam, principalmente nas redações ali, né, quando você faz uma reportagem, uma notícia, certo? Nos gêneros mais técnicos, tá? Então, é importante que vocês já, enfim, né, lembrem de coisas do dia a dia que vocês aplicam com esses conteúdos que vocês já conhecem, tá? Eu acho que fazer essa relação também, né, sobre o cotidiano e o conteúdo que você estuda é muito boa para fixar o conhecimento, certo? Ortografia, tá? Eu falo bastante. Olha, não se acostume com o errado, certo? Eu sei que as redes sociais, né, elas faz com que a gente, assim, deixe o vocabulário, a ortografia um pouco mais frouxa, tá? Então, aí você acaba se acostumando a escrever o PQ, o VC, né, as palavras erradas e abreviadas, e aí esquece de escrever o certo, correto. Então, não se acostuma com errados, permite escrever bonitinho e tal, para que a ortografia ela sempre esteja ali, né, bem praticada, tá? Leitura é muito importante para você, para conhecimento de novas palavras, aquisição, né, da linguagem, e a escrita também, gente. Tudo na vida da gente é constância, e vocês sabem que é preciso ser constante para poder se obter excelência, certo? Então, a ortografia também vai cair, pode cair uma questãozinha lá e tal, com umas palavrinhas erradas, e aí você dizer, né, quais as palavras que estão erradas, quantas palavras que estão erradas. Então, uma dica aí fortíssima para vocês, né, em relação à questão de ortografia. A boa e velha e maravilhosa interpretação textual, que não é só um conteúdo de língua portuguesa, certo? É um conteúdo que compreende todas as matérias de vocês, tá? Então, todas as matérias de vocês vão ter questões de interpretação textual, que é interpretação do texto, não é interpretação da língua, do idioma, certo? Então, isso, às vezes, né, se você não sabe interpretar bem, você acaba perdendo uma questão que ela é muito fácil, e a resposta está na própria questão, tá? Então, aí nesse mapa mental também, nesse mapa conceitual, vocês vão ter algumas dicas para ser bom em interpretação textual, para aprimorar, dar aquele upgrade na tua interpretação, certo? E lembrando que esse slide vai estar com vocês a hora que vocês quiserem para consultar menos, menos com a prova, tá? Não pode consultar ele durante a prova, não. Beleza? Mas, assim, para você revisar não só para a prova da Olimpíada, mas para duas outras provas também que vierem pela frente, né? Enfim, certo? Tem muito conteúdo importante aqui. Outro que vai cair, classe de palavras, conhecida também como classes gramaticais, certo? Isso aí, ó, é a base da língua portuguesa, né? A morfologia, ou seja, você vai aprender através das classes gramaticais para que serve cada palavra que a gente usa, como a gente aplica, como ela se desenvolve, desde o seu radical e por aí vai. Então, se você não souber que verbo é uma ação, se você não souber que conjunção liga orações,
Se você não souber, né, que substantivo é o nome das coisas, trate de saber, porque isso é o básico, tá certo? Então, isso vai cair também na prova, tá? Então, é importante que vocês saibam para que serve cada classe gramatical e qual é o comportamento dela em relação a cada palavra que a gente usa nas nossas orações, nas nossas frases, enfim, beleza? No nosso texto. Vamos lá, próximo conteúdo, pontuação, né? O uso da vírgula, a tão temida vírgula. Lembrando que vírgula não se usa só quando a respiração ela acaba, tá? Por favor, pelo amor de Deus, essa técnica aí, Ave Maria, é horrível, não façam isso com vocês. A vírgula, ela tem regras, sim, tá? Essas regras, né, elas podem ser vistas aí, tá? Tipo, tem várias diquinhas de regras. Então, essas regras estão em vermelho, ou estão em amarelo, perdão, tá? E vocês podem consultar direitinho e aplicar. Lembrando que pontuação, você só fica bom em pontuação quando você estuda as regras e escreve, tá? Não adianta estudar só as regras e não escrever, senão você não vai saber, tem que praticar, tudo tem que praticar, beleza? Vamos lá. Plural de substantivos compostos. Isso aqui rende até jogos, tá? Então, plural de substantivos compostos e adjetivos também, certo? É algo muito importante, tá bom? Conteúdo aí um pouco mais, né, puxadinho, né? Então, tem outras dicas aí que eu coloquei para vocês sobre isso, o que que varia, o que que não varia, certo? Aqui, a belíssima variação linguística, tá? Então, aprendam sobre variação linguística e aprendam também sobre a questão do preconceito linguístico, por quê? Porque, às vezes, tem pessoas que acham, por exemplo, que eu sei toda a gramática normativa da língua portuguesa, eu falo super correto, eu posso apontar o dedo nas pessoas que falam errado. Gente, não significa, não existe falar errado, certo? Existe o que é normativo e o que não é, tá? O coloquialismo, que é a nossa linguagem do cotidiano, né, a linguagem informal, a linguagem que a gente conversa com os nossos amigos, familiares e tudo mais, é uma linguagem que compreende um fator cultural, tá? Então, isso é variação linguística, certo? Uma pessoa do Ceará não fala do mesmo jeito, uma pessoa do Sul que não fala do mesmo jeito, uma pessoa do Sudeste, e um fortalezense não fala do mesmo jeito, uma pessoa do Cariri, certo? Então, nós temos vários tipos de variações para que a pessoa possa entender que isso é normal, isso é cultural, mas existe o normativo. E para que serve o normativo? Para situações como uma prova, uma redação, um diálogo mais formal, uma situação mais formal, certo? Uma entrevista de emprego, e por aí vai, tá? Então, o normativo é preciso ter para documentos, certo? Mas é importante você valorizar a cultura do idioma do outro, da fala do outro, né, do comportamento linguístico do outro, e para que haja isso, para que não haja esse preconceito linguístico, vocês têm que estudar variação linguística, tá certo? Então, isso é muito importante, porque a nossa língua é a nossa cultura, tá? Ela é recheada de cultura, né? E entender isso é entender sobre a nossa autoexpressão, certo? Então, vai cair também na sua Olimpíada, beleza? Figuras de linguagem, estilística da língua portuguesa, eu particularmente adoro, acho esse conteúdo incrível, é um dos meus conteúdos favoritos. Vai cair também, tá certo? Figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento, de palavras, tá? Tudo isso, elas são, né, separadas por nichos, certo? Pro, vai cair todas? Não, obviamente que não, tem nem espaço para cair todas, são muitas, né? Mas vai cair uma outra, só não posso dizer qual, mas é importante você ter esse conhecimento, lembrando que esses conhecimentos, eles não são só para a tua prova, tá? Eles são para a vida, certo? Inclusive, figuras de linguagem caem muito em vestibular, um dia, se vocês forem fazer vestibular, tá?
pode ter certeza que esse conteúdo vai cair lá, vai cair no ensino médio também. Então, é conhecimento para a vida, para a escrita, para a interpretação textual, para você interpretar textos literários também, enfim, certo? Então, estudem isso aí para a vida. Homônimos, tá? Também vai cair homônimos, certo? É o último conteúdo que a gente vai ver aqui hoje, tá? Então, é importante você saber o que é, né? A questão, né? A gente sempre vê palavras que se parecem na língua portuguesa, no inglês também, e outros idiomas também, né? Isso é muito comum aos idiomas que a gente estuda. Então, palavras parecidas, ó, emergir, emergir, né? Aí, o que que significa isso, né? Por que que essas palavras são assim? O que que é a diferença de homógrafas e homófanas, tá? Então, ó, homófonas, essa palavra homófonas, ela lembra de fonética, e fonética é o que? O som, né? E homógrafas lembra de grafia, ou seja, grafia é a escrita, certo? Então, olha a diferença entre as duas aí. Fono, som, grafo, escrita, certo? Então, isso aí tá uma relação rápida que você pode colocar aí na tua, enfim, no teu conhecimento, certo? Antes de mais nada, tá? Todo preparo exige calma, concentração, certo? Então, lembrem-se, parte de uma prova é muito teu emocional. Se o teu emocional está bem preparado, você consegue ter calma e tranquilidade para resolver as questões, né? De uma forma um pouco mais tranquila e com bastante, bastante assim, coerência, sabe? Você não perde questões. Então, primeiro preparem-se psicologicamente, tá? E aí, obviamente, o conteúdo ele chega, beleza? Não se tem aqueles chamados brancos mentais, em que, ai meu Deus, me deu um branco na prova. Isso é nervosismo, isso é estresse, tá? Então, é esse ponto que a gente não quer chegar. Então, o que a gente quer chegar é o quê? Fazer com que você consiga explorar todo o conteúdo que você tem para passar nessa prova. No mais, se garantam, façam boa prova, lembre-se de caneta azul escuro ou preta, certo? Para executar essa prova, tá bom? Lembre-se das regrinhas que eu falei lá no começo dessa aula, tá? E de preencher tudo com muito cuidado, beleza? Boa prova, porque isso não é questão de sorte, é questão de estudo. Vocês vão se dar muito bem e a gente está aqui na expectativa. Um abraço e valeu!